Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa lição bíblica da Escola Dominical. Próximo domingo, dia 30 de abril, nós vamos ter a lição que fala sobre o motim em família. A gente já fez a primeira parte e agora nós vamos fazer a segunda, onde nós vamos, a partir do tópico 2, falar sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Diz assim, ó, o ponto 1, o grande motivo aqui dessa rebelião, né, foi a inveja. E aí o comentarista colocou algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Diz assim, ó, o ponto 1, a inveja. Os dois, Miriam e Arão, alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Eles queriam fazer parte da liderança. Eles queriam o protagonismo. Eles não queriam estar ali ao lado. Eles queriam estar de frente ou ser considerado líder em conjunto com Moisés. Só que o chamado dessa liderança não era para eles. Não era. Era para Moisés. Entenda isso. Entenda. E eu preciso entender isso também. O chamado que é do outro não é meu. O chamado é do outro. Eu não preciso ser protagonista no chamado do outro. O chamado do outro é dele. Deus chamou, capacitou, orientou e vai cobrar dele. Eu posso ser o apoiador e não querer tomar a frente. Então aqui tem um típico exemplo de quem estava ali dentro da família e queria usurpar a posição, ou a posição não, o privilégio, as honras de quem era o líder, que era Moisés no caso. E Miriam e Arão queriam usurpar essa posição ou usurpar a honra que o líder naquele momento tinha diante de Deus e diante do povo. A gente precisa ter muito cuidado, porque o diabo, o nosso adversário, como Pedro, lá na sua epístola, ele fala, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha, procurando a quem possa tragar. E quando ele vê no meio dos relacionamentos esses tipos de brecha, alguém querendo ser o que Deus não chamou para ser, entenda, Deus tem uma oportunidade para usar você naquilo que ele quer para você. Mas o que ele quer para você, ele quer para você. É um propósito para você. Não é para você querer tomar a posição de alguém. Porque a inveja aqui foi o estopim disso. Eles queriam as honras. Aí diz assim, ó. Miriam era profetisa e Arão um sumo sacerdote. Eles já tinham um cargo de importância, tá? Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa, porque olha só, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Olha, eles estavam aqui querendo argumentar que eles eram dignos de ter a mesma honraria de líder que Moisés, porque eles achavam que Deus também usava eles. Então, eles precisavam ter a mesma honraria que Moisés tinha. Não, mas o projeto, volto a dizer, o projeto de liderar o povo era de Moisés. Eles, Miriam e Arão, eles eram coparticipantes desse projeto. Só que eles não entenderam isso. Eles deixaram o diabo lançar no coração deles a semente ali da inveja. Eles deixaram. Eles permitiram isso. Porque o ego deles estava ferido. E aí eles queriam usar de todas as artimanhas, inclusive essa daqui. Deus não fala só através de Moisés, eles falaram. Era como se fosse isso. Deus fala também através de nós. Deus usa nós também. Nós temos um papel importante.
então nós precisamos receber a mesma honraria, né? Mas não era assim. Era pura e simplesmente eles estavam movidos pela inveja, a ganância, a vontade de querer ter o que o outro tinha. E aí, diz assim, ó, uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Acabei de falar aqui. Tudo isso contra o próprio irmão. E esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Eu já vou ler o ponto 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa, olha o que está dizendo aqui, profetisa e conselheira, né? Ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. A gente precisa entender aqui que esse tipo de atitude, né, a inveja, ela é corrosiva em qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, seja em negócios, seja na igreja. O diabo, ele quer usar isso para corroer, né? O que corrói? Corrói é uma coisa que, assim, a corrosão, primeiro, ela não acontece de uma hora para outra. Assim, pronto, corroeu. Não, não é. Não é como um ácido que você, de repente, joga num determinado local, aquele ácido ele é tão forte, tão corrosivo, que ele imediatamente ele corrói. Não é assim. A coisa vai vai crescendo gradualmente, tá? Vai crescendo gradualmente. E muitas vezes a pessoa não percebe. Não percebe por quê? Porque o diabo está próximo para que ele vá só alimentando esse ato de se corromper, tá? Então, o ego vai sendo inflado, falar, eu é que deveria estar ali, né? E aí a gente começa só a apontar um monte de coisa dizendo que eu faço melhor, ou eu faria melhor, enfim, e essa coisa toda. E muitas vezes a gente não quer aceitar nenhuma orientação, infelizmente. Infelizmente. Então, eles ali, os dois, por que o comentarista coloca um motim em família? Porque eram irmãos. A Bíblia traz para nós alguns outros exemplos de irmãos que se levantaram contra irmão. Não é? Caim, Abel, lembra lá? Né? Se levantou e tal, porque a oferta dele não foi. Ele foi lá e matou o outro. Os irmãos de José, lembra? Né? Se levantaram, independente de se Jacó, a gente já falou sobre isso em outras lições, né? Claro, não gravei vídeo sobre isso, mas numa outra lição passada falou disso. Independente de que Jacó tivesse errado ou não em relação a construir uma túnica de cores, né? A inveja se instalou no coração dos irmãos, não foi só, irmãos, não foi só por causa da túnica. Eu entendo assim. Porque eles se deixaram levar pelo ego e eles não queriam reconhecer que aquele jovem ali, que era mais novo que eles, veja como se repete, tá vendo como Arão e Miriam aqui, Moisés era mais novo e eles se levantaram porque Deus chamou. Irmãos, Deus pode chamar o mais novo ou o mais velho, não interessa. Para nós que estamos em Cristo, o importante é que a liderança tenha a direção de Deus. Se é mais novo ou se é mais velho, não importa. Importa que esteja na direção de Deus, fazendo as coisas corretas. Volto a dizer que motim, murmuração, é quando você tem decisões sendo tomadas pela liderança e você não concorda e não expõe isso. Você começa por trás querer minar a direção, a liderança. Tá? Você quer fazer a sua liderança. Porque o que é liderança? Liderança é influenciar outras pessoas.
É uma atitude de influenciar. Então, quando você volta a dizer, quando você não concorda, tá? E alguma coisa que você acha que vai atingir frontalmente a obra, enfim, você tem todo o direito, pelo menos no meu ponto de vista, de chegar para a liderança e expor a sua opinião. É claro que tem gente que vai olhar você de uma maneira diferente. Olha lá, tá querendo se rebelar, tudo ele vai contra, não sei o quê. Às vezes você vai ser visto dessa maneira, tá? Mas não é você querer fazer essas coisas para querer tomar a posição da pessoa que está lá como líder. Porque aí nesse aspecto você erra. Você tem que entender que você está ali, Deus pode te usar, Ele quer fazer isso, mas você precisa entender que a liderança que Ele colocou ali, mesmo que você não concorde com algumas decisões e você exponha, né, essa sua discordância, você não pode criar um motim, juntar várias pessoas e querer ir contra aquela liderança, porque aí sim vira uma rebelião, um motim. Esse é o meu entendimento. Eu posso estar enganado. Se você tiver uma outra opinião em relação a isso, coloca aí nos comentários. Expõe a sua ideia também, que vai ser importante, que aí a gente vai aprendendo junto. Agora, aqui a gente entende que começou com a murmuração e ela foi crescendo. Lembra da corrosão? Ela começou com a murmuração, ela foi crescendo, e aí eles pegaram um álibi que era, nós estamos assim porque não concordamos, porque Moisés casou com a mulher e tal, e isso não poderia, não sei o quê. Mas eles continuaram, porque na verdade a inveja estava levando eles a uma cegueira, e é o que normalmente acontece. A inveja leva a pessoa a uma cegueira espiritual, onde ela acha que, primeiro, ela que deveria estar naquela posição, ela acha que o que ela faz é melhor, ela acha que Deus errou em colocar aquela pessoa e não colocá-la no lugar daquela pessoa. Então ela acha que ela sim deveria ter aquele posto, tá? A Bíblia, ela é muito clara quando ela ensina para nós, assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque ele, ao seu tempo, vos exaltará. Quando a gente deixa a inveja entrar, a gente está querendo atropelar o propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a gente quer de imediato tomar a posição do outro. Isso aí são vários outros sentimentos que acabam nascendo disso. A inveja, ganância, ambição desvairada, né? Egoísmo, porque a inveja é um sentimento egoísta. Então, é muito perigoso. E nessa lição está dizendo aqui sobre algo no meio da família. Eles queriam usurpar a liderança de Moisés. Mas Deus puniu severamente. Severamente. Deus puniu. Que a gente possa entender que não tem como. Não vai ficar impune. Se você tem inveja, tem um espírito de soberba e acha que é você que tem que tomar a posição do outro, por pura e simplesmente você achar que você é melhor, que você é mais capacitado, normalmente você vai arrumar problema, você vai ter algum problema aí. Problema de relacionamento. E uma coisa é certa, normalmente, a gente nem gosta de estar muito perto de gente que se acha muito, sabia? Das pessoas que elas acham que... Sabe aquela pessoa que ela acha que só o que ela faz que é o melhor, que é o bom, enfim. E aí menospreza na careta, né, as outras pessoas. Infelizmente, tem muita gente assim. Infelizmente, no meio das famílias, tem muita gente assim. Existem situações, tá, de inveja, de espírito, de uma emoção egoísta que leva as pessoas, hoje em dia, a realmente desejarem o que o irmão tem e, muitas das vezes, desejarem o mal para aquela pessoa, para que ele possa se apoderar
do que aquela pessoa tinha. Infelizmente tem isso. E aí, quem está por trás disso tudo? Eu quero dizer aqui, para a gente encerrar, quem está por trás disso tudo? O inimigo das nossas almas. E infelizmente, ainda tem gente que fica querendo, entre aspas, defender o diabo. Eu tenho uma postura que é o seguinte, eu já falei isso outras vezes, eu tenho uma postura que é o seguinte, se de 100% da culpa de determinadas coisas, vamos lá, 30% é da pessoa e 70% é o inimigo que arma tudo, prepara tudo para poder envolver aquela pessoa no âmbito daquela situação ali e ela cair numa situação e acabar se complicando. Não vem com essa dizer que, não, a pessoa que por si só se envolveu com aquilo, não, eu pelo menos não acredito assim. Eu dou sempre, vamos botar assim entre aspas, né, o crédito, a culpa, ou boa parte, ou a maior parte da culpa é daquele que é o inimigo das nossas almas, o acusador. Ele é acusador, mas ele é um estrategista também. Ele vai usar todos os meios possíveis para envolver a gente em determinada situação e aguçar nada mais, nada menos o que a Bíblia já fala que nós temos uma natureza, que é uma natureza carnal. Então, ele sabendo disso, ele vai usar toda estratégia que ele puder para poder envolver a gente. Então, vamos fugir desse sentimento de inveja, querer tomar o lugar do outro. A gente precisa, assim, trabalhar, fazer por onde, se é estudar, aprender coisas novas, enfim, para que ao seu tempo, conforme diz a Bíblia, a gente possa ser alcançado por Deus em determinada posição, enfim, né? Quer seja ela em qualquer área que seja, não importa. Mas a Bíblia afirma para nós que Deus é justo e no meio cristão, a Bíblia afirma para nós que, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque não é vão o vosso trabalho. Haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa, independente de qualquer coisa. Então, por aqui a gente termina essa segunda parte e eu vou pedir a você que, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e também ajuda a gente aí como forma de gratidão, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal para que sempre que a gente postar um vídeo novo, você seja avisado pelo YouTube e assista os nossos vídeos. E se você puder, faz um comentário aí embaixo, isso aí também ajuda, né, na propagação do vídeo aí, tá bom? Faz um comentário, o que você achou da aula, lembrando que é uma aula bem simples, tá? A gente não vai estar entrando em temas muito profundos, a gente só está tentando comentar um pouco, e aí na lição de domingo, na sua escola dominical, você vai aprender um pouco mais com o seu professor, tá bom? Então, que Deus te abençoe abundantemente, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.